Olá, todo mundo, boa tarde. Estamos aqui num sábado, 14 horas, para fazer mais uma live sobre o nosso projeto Parentalitude. E hoje a gente vai receber, a gente trouxe de volta, inclusive atendendo alguns pedidos, a Miriam Isabel, que é mestre em psicologia e tem mais um currículo super grande, extenso aí nessa área de psicologia. E hoje a gente vai seguir falando um pouquinho mais sobre essa questão dos traumas na infância. Hoje, inclusive, com algumas perguntas já dando indícios do que fazer, o que é o melhor cenário para cada situação e tal. Então, aguardando vocês entrarem aí, sejam bem-vindos. A Miriam já entrou aqui, eu já vou chamá-la. Espera aí. Porque aí a gente aguarda junto enquanto ela fala também um pouquinho sobre o trabalho dela. Chamei só esperar a Miriam aceitar para a gente poder falar aqui juntos. Olá, Miriam! Olá, como está você? Tô bem, e você? Estou num tamanho bom? Tá ótimo, tá ótimo. Eu que sempre me perco, tenho que sempre reajustar um pouquinho quando entra a pessoa, mas tá ótimo daí. Então tá bom. Bom, a gente hoje vai seguir falando, foi um tema que foi um dos mais acessados, inclusive, das lives que a gente fez até agora. O pessoal gostou bastante, teve bastante mensagem de agradecimento, de troca, de partilha, foi muito legal. Então a gente resolveu fazer mais um encontro para seguir falando. Quando a gente começou a falar sobre um assunto, vamos dizer, mais prático, inclusive falando um pouquinho sobre o EMDR, o tempo acabou e aí a gente acabou ficando com esse gostinho de quero mais. Então a ideia é quase que retomar de onde a gente parou aquele dia. Eu estou aqui à vontade, é só perguntar. Como é que estão as coisas no projeto? Estão bom? Tá legal? Tá bacana? Tão boas, tão boas. A gente tem uma sequência de lives bem legal agora. Tem algumas que a gente está aguardando bastante, que devem confirmar em breve essa semana. Né? Então, tá indo bem legal, tá sendo bem legal. É uma troca diferente do que a gente esperava. Começou sem pretensão, agora a pretensão é essa, né? Da gente poder fazer essa troca com tanta gente. Tem começado a seguir pessoas novas, tem compartilhado da informação. Muito legal, muito legal. Está começando a se criar uma rede aí de uma consciência dessa coisa da parentalidade positiva que eu acho bem interessante. Fantástico isso, né? Não, é maravilhoso. Outro mundo, né? Bem Outro legal, universo, bem legal. definitivamente. Eu me Definitivamente. lembro, Gabriel, me lembro quando o papai se juntava com outros papais para falar sobre a criação dos filhos. Pois é, Imagina! pois é. Não, eu tive na semana passada uma live com o meu pai, temática de Dia Eu dos Pais. sei. Foi maravilhosa, foi quase que uma descoberta, inclusive, para tanta coisa. No domingo a gente esteve junto e rendeu tanto assunto, porque, olha, tá sendo demais, demais mesmo. Muito legal. Então, obrigado. Aliás, ele acabou de entrar. Obrigado, Miriam, por ter aceito mais uma vez o convite. Eu sinto que isso vai se tornar, de alguma forma, quase que recorrente. A gente vai te chamar mais vezes, quase como que um apoio técnico, quase que a ajuda dos universitários mestres pós-graduados da vida. Sabe? Porque é muito legal ter essa base. Estarei aqui para qualquer fase da parentalitude. Que legal, que legal. Bom, vamos lá então, vamos começar falando um pouquinho sobre o tema de hoje. A gente segue falando então sobre essa coisa do trauma, mas diferente da primeira, que a gente focou muito no processo de gestação e foi bem esclarecedor, agora a gente já quer falar um pouquinho sobre o pós-nascimento. Então, esse bebê já está aqui, já está com os pais, então a gente vai falar desses traumas ainda possíveis, né, de acontecerem. E acho que mais do que isso, uma parte bem interessante que eu queria tentar propor hoje. De alguma forma, claro, cada caso é um caso, mas o que pode ser feito em casos mais comuns, né? Como é que a gente tenta lidar com isso de uma maneira saudável para tentar evitar que isso se firme e fique aí para a pessoa resolver muito mais velha, tendo perdido, inclusive, algumas possibilidades ao longo do processo, tá? Então, olha, eu separei algumas perguntas aqui. E aí a primeira que eu separei é a seguinte: quais são as principais ou mais comuns, né, os principais ou os mais comuns traumas
que podem ser desenvolvidos nessa fase de primeira infância? O que mais você ouve falar aí? Bem, depois que a criança nasce, veja bem, ela é muito frágilzinha, muito. Eu costumo correlacionar com uma gelatininha mole ainda, sabe? É muito sensível e ela está no mundo à mercê de tudo que vem. Então, quando uma criança nasce, o primeiro trauma é o do nascimento, tá? Porque eu tô fechadinho, eu tô gostosinho, tô ali tranquilo, de repente é luz, é temperatura, a luminosidade, a temperatura do próprio corpo. Quer dizer, é muita diferença, né? Os cheiros, a respiração, tanta coisa começa a mudar dentro de mim que fica. Só isso já é um trauma. É difícil reagir a esse mundo. O Ok. pessoal comenta, só um adendo que eu até depois vou pesquisar para ver, falar isso de maneira mais aprofundada, mas eu já li a respeito que a dor da primeira respiração é a maior dor que o ser humano sente, assim, de inflar pela primeira vez o pulmão, né? Porque até então ele não respira pelo pulmão, ainda é via cordão umbilical. Então, quando ele respira a primeira vez, aquela expansão pulmonar, fala que é uma dor absurda para o bebê. Pois é, eu não sei se dói, se é uma dor absurda. Eu sei que dessa nós somos protegidos pela própria natureza divina, né? Porque a gente não sente, não sabe. Mas o que eu sei que é tanta diferença, é tanta modificação, é tanta coisa para esse bebê assimilar e é tanta coisa que ele perde de um formato para o outro. A gente, se tiver que mudar um sistema, uma atitude, um dia, é tão difícil. Imagina, é muito, muito grande. Agora, se essa dor vem, é uma dor daquelas que a gente chama de nascer mesmo, né? Uma dor de. Deve ser parecido com um afogamento, ao contrário, né? Algo entrando que não era dali. Agora, existem muitas questões além do nascimento. A partir do momento que essa criança nasce, o que a gente tem? A gente tem um dia a dia para lidar com ela. A criança tem as suas necessidades e o que a gente pode fazer para que as dores, as dificuldades dessa criança não se tornem um trauma, porque um trauma, ele fica cristalizado, ele não é curado, ele não é compreendido, por isso que ele fica ali como um punhal, uma estaca que não sai do lugar. Então é importante que a gente saiba que uma criança que pode ter qualquer doença, se eu for vir assim, a partir do momento que nasceu, ficar muito separado da mãe a partir do momento do nascimento é um período que pode cair numa dificuldade traumática importante. Então, não é que a mãe não queira ver o filho, mas às vezes tem a necessidade de ficar um tempo na incubadora, um tempo nas luzes, um tempo por várias razões. Às vezes é a mãe que ficou doente e esse bebê tem que se distanciar daquilo que é a única coisa que ele tem afinidade, cheiro. E aqui é um trauma. Então, tem esse trauma da separação inicial. Aí você vai levar a criança para casa. Tudo que pode acontecer ali dói muito. Então, qualquer queda, muito tempo de fome, às vezes as mães não têm noção, seguem uma coisa rígida que, de alguma forma, não sacia a criança. Às vezes, a mãe adoece, tem uma dificuldade pós-traumática emocional, né? Uma depressão que pode causar um distanciamento, que apesar de não causar no físico, a mãe tem uma separatividade grave com essa criança. Então, a gente vai seguindo. Eu tive crianças que fizeram cirurgia com 1 ano e meio, nos olhinhos, na perninha. Tudo isso, qualquer cirurgia, qualquer demanda que cause um trauma nessa criança físico, né? Vai cortar, vai tirar, ou vai remover dos pais. Eu tive uma criança que veio porque com a primeira cirurgia ela tinha 2 anos e... não tinha 2 anos e meio, era quase. Ela foi retirada dos pais por conta de um problema sério na visão. E ela precisava de uma cirurgia. Depois, mais tarde, com 4 anos e meio, precisou de outra cirurgia.
Então, quando essa criança é trazida para o consultório, quando ela vem para o consultório, ela não sabe o que é, ela não tem clareza. Mas essa menina, por exemplo, ela desenvolveu um sintoma, Gabriel, que era um sintoma de ficar muito, muito grudada à mãe. Muito, mas pense numa coisa exagerada. Não queria Quase essa escolinha. siamês. Muito, muito. E a mãe sabia que tinha alguma coisa ali. E, de repente, ela foi piorando e depois começou a ter medo de sequestro. Presta atenção. Ela veio para cá, ela tinha 5 anos e meio, 6. Uma criança de 6 anos falar, eu tenho medo de sequestro, eu tenho medo de sequestro. Ninguém entendia bem o que era aquilo. Conforme a gente foi tratando, o EMDR foi nos dando assim as memórias, o que a gente viu? A gente viu que lá no fundo, ela provavelmente com 6 anos entendeu o que era um sequestro, que levavam as pessoas, das pessoas Sim. queridas, mas lá atrás ela já vinha com um medo, carregando um medo, que era daquele homem de branco tirar ela do colo da mãe e levar. Então a gente chegou numa imagem que era a imagem do médico, da enfermeira, quando foi buscá-la, e que foi a primeira vez que ela ficou longe dos pais, na primeira cirurgia dos olhos. Não é lindo? Então, aí ela criou esse medo de sequestro porque ela entendeu que era o nome que ela podia dar para aquilo. Não é bonitinho? Criou uma correlação com... Bom, acho que foi isso que eu vivi, não sei como... Naquela época chamaram de cirurgia, agora eu conheci como sequestro, né? Na verdade, naquela época ela era tão pequenininha, com 1 ano e meio, que ela não tinha nem noção, ela sabia o que era, né? Vão me tirar da minha mãe, porque essa que é a questão. E aí, lá com 6 anos, ela descobriu que existia um negócio chamado sequestro. E aí ela jogou ali um medo fóbico em cima disso. Não tenho dúvida. Você sabe que foi muito curioso, você contou na primeira live aquela história parecida, né? Dessa questão do trauma que uma criança tinha ficado, porque enquanto ela estava passando por um processo ali também médico, a mãe estava ali... Da pneumonia. Exato. Então, eu fiquei pensando muito nisso. E aí, de alguma forma, eu queria entender. Então, assim, a gente não tem controle. No final, a criança vai criar ali a percepção que quiser, né? Porque eu até separei aqui. Até que ponto a criação do trauma é resultado somente da percepção da criança ou da criação dos pais? Em que momento que isso atua em conjunto, sabe? Sei sim. Então, a primeira coisa é a gente aliviar qualquer culpa dos pais que estejam fazendo o seu melhor. Então, e tem aquele pai, Gabriel, tem aquela mãe que vai colaborar com os traumas, né? Que vai machucar, que vai esquecer no carro, né? Que vai deixar cair. Então, tem aquele pai que, por vontade ou não, por inconsciência ou não, por incapacidade ou não, por infantilidade ou não, vai traumatizar a criança. Vai produzir uma situação, uma cena que a criança poderá converter em trauma. Agora, fora isso, é totalmente interno. Então, eu estou aqui, eu olho para o mundo, eu olho para o meu pai, eu olho para minha mãe, eu olho para aquilo que eu estou sentindo no meu corpinho, e desse lugar eu interpreto isso conforme eu mesminho. Você entende? Então, a criança olha e aquilo vai doer um tanto ou não, vai ser devastador ou não, de acordo com a alma dessa criança, com quem é este ser. Ele vai dar uma interpretação sobre o mundo e sobre a vida. E aí fica extremamente difícil, porque por mais que os pais façam uma coisa... Eu costumo contar uma história de 3 irmãos. Então, 3 irmãos na sala brincando. Todo mundo com seu carrinho, Chega o pai. Aí o pai, cansado, senta no sofá, os meninos... Aí eles voltam a brincar e o pai lá, ufa, exausto, tirou o sapato, tá? Viu a cena? Ótimo. Aí um filho número 1, olha e fala: Deus me livre trabalhar. Deus me, que coisa horrível. Jamais vou trabalhar. Ninguém vai me judiar assim. Eu não vou trabalhar.
E ele incorpora isso. Filho número 2. Eu vou trabalhar muito cedo para ajudar o meu pai. Desde muito cedo, eu vou trabalhar igual meu pai e vou ser igual ele e vou ajudar ele, inclusive, ok? Filho 2. Filho 3, não tomou nem conhecimento, continuou brincando, não fez a menor diferença para ele. Estas são visões de 3 irmãos que estão no mesmo ambiente, criados pelo mesmo pai, olhando a mesma cena. Então, observe como cada um vai definir como vai ser a vida, como ele vai se propor, como ele vai se ligar ao trabalho por conta de uma observação interna. Não é da externa, né? O pai é o mesmo, a condição é a mesma, só que cada um resolve de um jeito. É claro, Gabriel, que tem coisas que machucam. Então, um abuso, um tanto de humilhação, uma degradação física, isso não vai passar ileso e não depende só da criança, né? Então, tem esse lado que não é perceptivo, que na verdade a pessoa vai ficar muito machucada, lesada, é demais para ela. Tudo que for demais para uma criança interfere negativamente. Você sabe que tem pais que querem fazer dos filhos ou a pessoa do mundo. E aí dá para o filho ler muito novinho coisas que não cabem na cabeça do filho. E isso acaba provocando no filho uma ideia de que o filho não é bom da cabeça. Olha o contrário. Sim. Eu tenho muitos pais, conheço muitos pais que deram para o filho ler Kant, sabe, com 9, 10 anos. Então, aquilo que você forçar, eu vou pegar aqui um livro, tá? Vou ler e eu não entendo nada. Meu pai me deu. Então, meu pai acha que eu posso lidar com isso. Eu confio no meu pai, entenda bem. Só que eu não entendo nada. Eu não entendo nada, eu não consigo fazer. Eu vou desenvolvendo uma ideia muito ruim sobre mim mesmo. Sim. Muito ruim. E ao invés de eu me tornar aquele cara super intelectualizado, né? Ao invés de eu me tornar aquele cara inteligentíssimo que meu pai queria, meu pai vai me ajudar a me bloquear. Quase entrar num processo de ostracismo, né? Você sabe que eu na live com o meu pai, teve um momento que foi bem interessante, até a gente seguimos para uma outra live, porque era nesse ponto que a gente estava. E ele disse, né, que ele tentava o tempo inteiro, ao mesmo tempo, me afastar dele, porque ele perdeu o pai muito cedo, não queria reproduzir aquela sensação em mim. Então ele preferia que eu não o amasse tanto, não tivesse tanto apego emocional a ele, para que eu não sofresse no momento que ele partisse, porque ele sofreu essa perda. E ao mesmo tempo queria me tornar o cara mais forte do universo. Então ele se colocou para mim como o maior obstáculo da minha vida. Então, assim, e realmente foi. A Miriam, todo mundo aqui sabe, eu falei na outra live, foi minha terapeuta, né, durante um tempo da minha vida, e foi uma fase maravilhosa de descoberta de muita coisa. Então, a Miriam sabe bem dessa história, né? Mas ele se colocou ali como o maior muro que eu poderia atravessar. Claro, para mim, fez um efeito positivo, né? Dentro do que é possível, óbvio que deixa sequelas, né? Mas teve um efeito positivo de eu achar que realmente eu sou mais forte, às vezes, até do que eu realmente sou, né? De eu ter essa ambição de transpor as coisas verdadeiramente, de me lançar em novas coisas o tempo inteiro. Mas poderia ter sido o contrário, porque entra diretamente nisso que você está falando. Eu poderia ser o filho 2 ou 3, né? Que ali tivesse criado um outro vínculo com essa situação que ele criou. Claro, ali eu até disse isso para ele na live, né? Que eu falo, eu entendo que foi legítimo. Dentro do que você tinha de histórico, você fez o que você achou que era o melhor, né? Mas imagina, poderia ter criado em mim uma sequela não irreversível, porque hoje a gente tem possibilidade de resolver, mas que me colocasse numa situação ruim, né? Claro que sim. É exatamente isso. Os pais não podem pensar que nasceram pais, né? Os pais são filhos. Os Sim. pais são filhos, então eles trazem as marcas, as dores,
as dificuldades, seus próprios traumas, e generosamente eles resolvem colocar alguém no mundo. Sim. Só que eles estão feridos, estão machucados, têm os seus limites, e uma criança, ela nasce querendo pais perfeitos, ela quer tudo, grande, muito, cheio, para sempre, e certo, do jeito que ela quer, a hora que ela quer. Sim. E os pais os pais já têm as suas próprias falhas, né? E que são naturais nesse planeta. Então a gente precisa olhar, quer dizer, alguém que teve uma dor de perda, eu tenho, gente, eu não sei se eu contei no outro que a mãe prendia o menino dentro de casa. Não, ela essa teve, não. presta atenção, acho que eu contei, mas vale a pena porque é tão louco. A mulher perdeu um filho. Nasceu, viveu um mês, morreu. Aí ela foi fazendo toda uma experiência, dificuldade, não sei o quê, teve outro filho. O que ela fazia com esse filho? Ela prendia. Ela prendia atrás de grades dentro de casa. Ela saía para ir na venda e deixava ele tem a imagem dele segurando na grade e sem saber se a mãe ia voltar. Ela ia para não sei aonde e ela ficava livre. E ele preso, porque ela tinha medo de colocá-lo no mundo e alguma coisa acontecer com ele. Ele não brincou com as crianças da rua, ele não ia para fora. Por quê? Porque a mãe tinha perdido um filho e não queria perder esse. Não é de matar? Que loucura, né? Que loucura! Você que Não, tá e é o que eu falo, assim, de entender, inclusive, a legitimidade disso, né? Aí não tem muito a ver, na minha impressão, não tem muito a ver com certo ou errado. Tem a ver com o que ocasiona, o que causa, o que fica de tudo isso, né? E é o que nós estamos falando, né? Sim, sim, sim. E aí me tem uma outra pergunta, porque pensando nesse cenário com tantas variáveis, porque é como né? Você tem a variável de que ponto os pais agem, né? De que ponto ele interage com esse filho. Aí você tem o outro ponto, que é a variável de como o filho ou a filha vai receber e vai enxergar essa atitude, né? Isso. E no final você ainda tem todo o ambiente, todo o cenário, todo um histórico até de alma, né? Que também vai interferir em como esse trauma ou não vai se enquadrar. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Os pais, a partir do momento que ele adquiriu essa consciência, então a gente tem conversado com várias pessoas, bom, tá bom, entendemos que é possível a criar traumas desde a época gestacional, que está ali interagindo durante o tempo inteiro. Para esses pais que já têm essa consciência, o que ele pode fazer? O que é o mais assertivo de fazer? É conversar o tempo inteiro? É tentar não carregar culpa? O que faz esse pai e essa mãe diante de tantas variáveis, de tantas possibilidades? Inclusive o medo, né? Porque você fica o tempo inteiro meio que pisando em ovos. Eu falo isso por mim e pela Fernanda. Você citou a coisa do trabalho. A gente sempre teve uma preocupação, como a gente trabalha bastante e tal... ele fala, uma das primeiras palavras que o Gael fala é tabaiá, né? Porque tinha isso da Fernanda, às vezes não podia ficar com ele e falar, filho, a mamãe vai trabalhar, o papai vai trabalhar. E aí, mesmo de casa, a gente criou uma divisão, né, da gente poder ficar no escritório e ele interagindo com o resto. E ele fala, ele vem, ele senta no computador, depois te manda a foto, que é a coisa mais linda, né? Ele senta no computador e fala, nenê vai tabaiar, né? Então, a gente tem, inclusive, tentado deixar claro para ele que trabalho não é essa coisa tão pesada, não é uma coisa desgastante, que a gente, obviamente, preferiria estar com ele, mas que tem algumas exatas. Mas como explicar isso? Como é que você não cria, né, nada para aquele bebê? Se vira aí, Miriam, responde essa. Deus, pai. Veja bem, vamos responder em partes. Primeiro, vamos falar com os pais. Ok? Depois com os filhos. Então, com os pais é assim. A vida é a vida. E as pessoas têm o seu caminho e precisa respeitar esse caminho. Esses pais, eles precisam saber se eles realmente não estão exagerando com eles mesmos. Sim. E se eles podem criar uma adequação para eles serem mais felizes.
Isso aqui é a Sim. primeira coisa. Agora, se você ama seu trabalho, se você trabalha e você quer ter filhos e você não consegue dar para o seu filho, porque pai e mãe nenhum consegue dar para o filho tudo o que quer, não consegue. Sim. E, Sim. e, e aí esse pai, ele precisa se respeitar, ele precisa saber que ele pode estar ofendendo, sim, o seu filho, ele pode estar gerando uma falta, mas aqui tem uma questão. Este filho não é seu filho à toa. Ele é filho destes pais que vai trabalhar no computador. Sim. Ele é filho desses pais. E isso não é por acaso. E, na verdade, aquilo que você pode oferecer para o seu filho de dificuldade, assim como o seu pai ofereceu para você várias dificuldades por conta do que ele era, essa dificuldade é o número do seu filho. É o que ele trouxe para resolver, para trabalhar neste planeta. E logo, se os pais têm essa condição de ter essa noção que pode estar gerando aqui uma falta que talvez doa, né? Uma falta que pode causar algum problema, muito cedo, o que esses pais fazem? Primeiro, eles precisam se aliviar, sim, de qualquer culpa. O pai e a mãe já dão a vida. Se eles só dessem a vida, já estaria bom. É que nós, do ponto da nossa infantilidade, a gente não aceita isso, a gente não abraça isso. Mas só isso já seria grandioso. O maior presente que a gente pode receber vem dos pais, sejam eles bons, ruins, ricos, pobres, inteligentes, nem tanto, tanto faz. Então, aqui tem uma coisa importante: sair da culpa, se sentir bem com o que pode oferecer, e já que está oferecendo uma coisa talvez não tão boa em algum aspecto, poder olhar e ver como eu posso colaborar para o meu filho se desenvolver nisso. E aqui vem a terapia, sim, vem a conversa, vem poder falar disso muitas vezes. Mas ele sabe. Não, saber é uma coisa. Falar é o verbo da cura. Poder falar, você ficou triste com o que a gente fez, o fato da gente ter demorado, mas o papai queria estar aqui. Poder falar sobre aquilo que ficou ali dobradinho no dia a dia, todo dia dobradinho, aquilo vira uma grande dobra. Então é importante falar: ô, papai demorou, né? Você também queria que o papai não trabalhasse? Poxa vida, meu papai queria trabalhar e queria ficar com você, e ele não consegue. Então, às vezes ele trabalha, às vezes ele fica com você. Poder falar disso para a criança é como se tivesse endereço certo, sabe? Às vezes, os pais vão viajar e vão a trabalho e precisam ficar longe, pois eu recomendo que ele compre todo dia uma balinha, e agora dá para falar, né? Antigamente não dava para a gente falar. E escrevesse nessa balinha: hoje é dia tal, papai lembrou de você, hoje é dia tal. Porque a criança é muito concreta, não é que você vai comprar a criança, não. Mas, quando você volta, esse aqui foi o primeiro dia que o papai ficou sem você. Aí o papai foi lá e comprou essa balinha. Esse aqui foi o segundo dia. Esse aqui é como se a criança fosse construindo a ideia de que ela foi querida, que ela foi lembrada, que ela Mesmo na sentiu ausência, né? que ela sentiu falta, mas que o papai também sentiu, e que ele guarda aquelas balinhas, você não sabe como. Às vezes um brinquedinho, coisas pequenas que podem fazer a criança entender que ela está sendo vista, que ela está sendo ouvida na dor dela. A gente vem de uma formação que a gente entra aí, antigamente a gente entrava no primeiro ano, agora eles entram 3 anos antes, né? Quando não 4. Mas a gente não aprende sobre emoção, Gabriel. A gente aprende o A, o B, e tal. A gente não aprende. Então, o que você faz com a raiva? As crianças não sabem. Agora eu estou sentindo vergonha. Vergonha de quê? Porque não é discutido. Então, um ambiente que as crianças possam falar dos seus sentimentos, isso aqui já é um grande passo para soltar todo e qualquer tipo de trauma.
É lindo. Sem dúvida. É maravilhoso. Você sabe que a gente ficou muito conversando aqui em casa sobre essa questão dessa criança que passou por esse processo cirúrgico, que a mãe estava lá e ele ficou com essa imagem de quem ele esperava não veio ajudar e tal. E a gente chegou exatamente nessa conclusão. O quanto talvez, se naquele momento, sem culpa, sem nada, mas se a mãe tivesse a consciência da possibilidade de um trauma, que talvez, eu sei que não é certo, mas talvez isso pudesse ser minimamente diluído se tivesse havido uma conversa antes, se tivesse havido um preparo para aquilo que ia acontecer. Quase que verbalizar. O que você falou, para mim, faz todo sentido do momento que a gente está com o Gael. O Gael é literal. Ele é literal. Né? Então, se você fala qualquer coisa que para a gente, às vezes, é metafórico, para ele é literal. Ele tem uma música aqui do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que aí tem uma hora que canta bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum. Para ele, tá falando do bum, bum. Não tem a coisa da sonoridade da música do bum, 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 é uma batida. Para ele, bum, bum é o bum, bum dele. E acabou, foi como ele aprendeu. É o que ele ainda tem condição, porque é literal. Então, para a gente faz muito sentido a importância da conversa, a importância de você trazer o cenário, de você tentar. Ainda assim, tem risco, a gente entende. São muitas variáveis, como a gente falou anteriormente. Mas que faz sentido e é uma forma mais assertiva, né, mais possível de se diluir alguma coisa, inegavelmente. Inegavelmente. Você falou muito, Mi, sobre essa questão da escola, que é um ponto bem interessante. Realmente, as crianças estão indo cada vez mais novas para esse ambiente. E existe, ao meu ver, um lado positivo, que é essa coisa da socialização, de repente, formar pessoas, inclusive, mais dispostas a lidar com coisas adversas ali, dessa coisa de uma negativa, de aprender a compartilhar essas coisas todas. Mas a gente tem ouvido muito, né, nesse momento escolar, assim, sobre essa coisa de bullying, né? Aí já para as crianças um pouquinho maiores e tal. Como é que os pais podem fazer para, de repente, identificar, né? Que sinais você acha, mesmo que sutis, a criança às vezes pode dar para os pais desse ponto de vista? Olha, tem algo acontecendo e precisa ser olhado para isso. A criança, como você disse, é bem literal. Ela é concreta, né? Na psicologia a gente chama de pensamento concreto. Ela não abstrai. E quando ela tem uma experiência ruim na escola, ela muda o comportamento imediatamente. Então, ela pode ficar mais retraída, ela pode ficar mais chorosa, ela pode ficar mais agressiva de uma hora para outra, mas, acima de tudo, ela pode começar a se recusar a ir para a escola. Eu não gosto mais daquela escola. Pode parar e sentar, porque tem boi na linha. Normalmente tem boi na linha. Alguém bateu, alguém que ela queria gostar, rejeitou, ou a professora falou de um jeito com ela que ela tirou a professora daquele lugar, de um bom lugar, sabe? De ser uma mãe número 2. E essas coisas dificultam para a criança. Então, o bullying especificamente vai dar uma... Acho que na maioria das coisas, dos traumas, mas o bullying especificamente, ele normalmente oferece uma mudança de comportamento. A criança, ué, o que ela faz? A gente nota. O problema da gente é que a gente nota e solta. A gente não quer olhar, entendeu? E, na verdade... Há uma tentativa, aquilo que a gente falou na outra, né? Quase de negação e, às vezes, de normalização. De entender, mas está crescendo ou tal. Hoje se tem nome para tudo. Até a doutora Sabrina, que é pediatra do Gael, acabou de entrar aqui na live. Beijo, doutora Sabrina. Que bom que você está aqui. Mas hoje tem uma normatização. Tudo tem um nome. Né? Porque hoje, como nós somos muitos seres humanos concretos e evoluídos e tal, então tudo tem uma nomenclatura. Né? E isso, em alguns momentos, eu acho que pode atrapalhar. Se isso for levado à risca, no final você vai ter resposta para tudo. Né? E talvez você perca a capacidade, quase que a sutileza, de ver esse nuance, de ver essa situação que está ali evidente, né? E que às vezes você... é o Terrible Two, que é a idade que o Gael tá. Então, assim, ele teve uma mudança de comportamento. Antes de olhar, propriamente dito, para essa possibilidade
de ser algo que precisa realmente ser visto, sentado, conversado, você fala, ah, é uma mudança hormonal. Ah, é porque ele está justamente nessa oscilação. É porque... Então, eu acho que precisa ter cuidado. A gente, dentro desse pragmatismo, dessa coisa muito literal, dessa coisa muito concreta, tentar entender que há uma variável, que eu acho que é a maior delas, né, que é o indivíduo. Quer saber que cada um vai reagir de um jeito, que ele precisa ser visto como tal. A gente tem muito esse cuidado com o Gael, ou tenta ter, né, dentro do que a gente enxerga, de não normatizar tudo, né, de não achar que tudo tem uma explicação muito técnica, né? Até porque senão a gente ficaria maluco, porque faz tanta tentativa, às vezes, de algo que está escrito que vai dar certo e não dá, aí você enlouquece. Então também tem um lado de ser benéfico para a gente, né? Mas eu falo, eu acho que precisa ter esse cuidado de olhar. Aumentou muito, né, o caso de depressão, né, os casos, né, de depressão de infantil, de adolescente. Tem toda essa temática. Eu acho que falta um pouquinho desse olhar que você citou. Acho que sim. Acho que tem muita dificuldade de permitir que a criança seja a criança. Sabe? Que ela tenha a sua individualidade, que ela possa lidar com as coisas dela e que quando ela mude, é interessante a gente olhar, porque a gente vai mudando, é óbvio que a gente vai mudando, mas tem coisas muito graves, assim, claras. Às vezes a criança vira obesa do dia para a noite. A gente não sabe o que é e ela desenvolve fisicamente um traço, né? Um traço não, um estado que quando a gente vai olhar, a gente pode entender de uma forma mais simples, ou a gente pode olhar com um pouquinho mais de complexidade e falar: o que será que aconteceu com esse menino? Mas é hereditário, não sei o quê. Às vezes não é nada disso. Às vezes aconteceu ali alguma coisinha que a criança, o próprio cérebro faz isso, desenvolve um panículo adiposo mais espesso para ela se proteger. Então, ela pode ter sofrido algum risco, algum abuso, algum ataque de um cachorro que seja, ou vivenciou um medo que o cérebro entendeu que precisava de uma proteção. Então, são detalhes que a gente não tem a menor noção e que estão ali. Tudo que acontece no corpinho de uma criança ou de um ser humano, né, adulto, é preciso olhar com esse olhar psicológico, não é para psicologia, não é isso. Mas é o todo da pessoa. Então, ali tem alguma coisa. Essa criança, ela precisa ser olhada por inteiro. Mas você sabe que conversando com você agora e ouvindo você falar, a minha recomendação maior é estar com a criança. Estar com a criança, estar brincando com a criança, estar comendo com a criança, sem lupa, sem análises profundas, é estar com ela, porque a hora que ela precisar, ela vai te dar um recado de que alguma coisa não está bem. Então, é menos estrutural, é mais na consciência, sabe? É mais no dia a dia, você poder amar, fazer tudo o que você pode, sendo você pai e mãe, né? E poder acolher essa criança, poder botar um limite forte, porque o que eu vejo também, Gabriel, é uma porção de crianças que não têm limites, que não sofreram impedimentos das suas vontades e que chegam na adolescência completamente imaturos e sem condição de lidar com a vida. E aí deprime. Isso aqui também é bem grave. Sabe? Também é bem grave, porque as pessoas não dão os limites porque querem ser só pais bons. E pais bons botam limite. Botam limite. É você ver seu filho querendo enfiar o dedinho na tomada e você falar não e acabou. Esse porco ainda vai apanhar. Qualquer coisa, né? Que deu. Não é para só flexibilizar. As pessoas amadurecem a partir das suas frustrações. Também. E muito. Então, aprender a lidar com frustração torna homens fortes, mulheres fortes. Não dá para a gente só encontrar um meio de dizer sim
para ser pais bons. Pais bons são pais que são confiantes naquilo que eles acreditam e botam o limite certo de amor e de nãos para os seus filhos. Até porque muitos nãos é puro amor. A criança vai odiar você, mas você tem certeza que é aquilo que você tem que fazer por ela. Sim. Por ela. É lindo. Não, é você lindo. sabe que eu tiro 3 coisas daí, de tudo que você falou, só nesse último trechinho, como a gente vai captando coisas e é muito legal. Essa tem sido a parte bacana. Primeira coisa, acho que eu posso ser gordinho porque fui mordido por muitos cachorros ao longo da vida. Você falou e me fez sentido. Você falou que às vezes a criança foi mordida por um cachorro e criou uma mantinha ali na barriga. Agora matei. E olha, eu me esforçando, fazendo esteira e tudo, que bobagem, gente. Você É o tem que tirar o cachorro, muito cachorro da gordinho. cabeça. Brincadeira. Mas uma coisa que fica muito interessante é isso. Eu senti muito fortemente, que eu acho que eu falei isso já em outros momentos. O maior saldo que eu tirei desse momento de pandemia, né, de isolamento, foi o quanto eu não quero mais estar longe. Né? O quanto eu não quero mais que aquilo que eu faço, de alguma forma, me distancie daquilo que para mim realmente é importante. Né? Claro, eu vou precisar trabalhar, eu preciso fazer as coisas, isso também está ligado com o nosso bem-estar social, com o nosso bem-estar de vida, de qualidade de vida. Então é óbvio, não tem como anular isso completamente. Mas que essa não seja a prioridade acima de qualquer coisa. Né? Esse é o momento que eu estou vivendo. Uma outra coisa bem interessante, e até tem a ver um pouquinho, a Adriane postou aqui uma pergunta dela, né? Sobre exatamente isso que você falou, que os jovens atuais querem ser mais amigos do que pais. Sem querer acabam produzindo filhos mais fracos emocionalmente, filhos mais sensíveis e menos resilientes. Pergunta Sem dúvida. interessante. É exatamente o que eu acabei de dizer. Enquanto eu falava, ela escrevia. É Sim. exatamente isso. É muito importante que os pais sejam pais para os filhos. É muito importante. E os Sim. pais precisam ser um muro, muitas vezes. A verdade é Sim. assim, um pai e uma mãe precisam suportar a raiva do filho e ter certeza que tem amor por baixo. Sim. Sabe? Que tem Sim. certeza. Não, não e não mesmo. Eu não gosto mais de você. Tudo bem, papai continua te amando. Mas não. É muito lindo, porque eles vão encontrando... É engraçado isso, assim, porque você tem que criar quase que uma dualidade em você, né? A cabeça dos pais, ela rola uma dualidade, né? Porque eu tenho muita dificuldade de ver o Gael chorando. Não quer dizer que ele não vá chorar e que talvez não seja necessário. Mas eu não gosto, sabe? Eu falo, por que tá chorando? O que foi? A Fernanda, nesse sentido, é mais tranquila. Lida melhor com essa situação. Mas é aquilo, é o tempo inteiro. Você quer dar tudo, você quer proporcionar a melhor experiência em todos os momentos, né? Você quer que ele aprenda a desenvolver. Mas a gente fala muito sobre isso. Só vai desenvolver uma autonomia, uma capacidade de lidar com a frustração, com o não, que ele vai receber ao longo da vida. Não adianta eu dizer sim a vida inteira, porque vai chegar uma hora que ele vai ouvir não. Pode não ser de mim, talvez seja mais doloroso. Né? Eu falo, eu não preciso ser o muro, a muralha que meu pai foi para mim, mas de alguma forma eu tenho que também gerar alguns obstáculos do ponto de vista. Olha, isso não vai fazer porque não tem que fazer, né? Mas aí você tocou num ponto interessante. E aí tem uma outra pergunta aqui sobre isso. Que traumas e bloqueios que você acha que uma criança pode ter de um lar mais agressivo, mais violento, assim, que ele enxergue nitidamente muitas brigas, muitas discussões, uma reação, uma ameaça ali quase que pairando no ar o tempo inteiro? Olha, é uma pergunta bem doída, né? Porque ela fala de uma realidade muito próxima à nossa. Não acontece dentro da sua casa, nem da minha, atualmente, não é? Mas já aconteceu, conheci esse lar, e é muito comum, muito mais do que a gente gostaria, né? Então, Sim. vamos começar de leve. Você tem agressões que vêm da fala. Desde falar bem baixinho e conduzir você para um lugar muito miserável, muito pequenininho, de muita pequenez, de muita diminuição, de retaliação, que
Tipo, você não vai dar gente, você é gordinho, ninguém vai gostar de você, você não vai casar, ninguém vai gostar de você. A prática do dia. A mamãe vai embora. Você vai acordar e a mamãe não vai estar aqui. Então, tem algumas violências Não que é não física, são, né? não são vistas. Então, esse lar violento, ele não precisa ter uma pancadaria para destruir uma Sim, criança. sim, concordo, concordo. Começa por aí, né? Acho que aqui tem coisas que vão gerando na criança um estado de dor profundo, mas acima de tudo, vai fazendo o que eu chamo da agulha no mesmo lugar, né? Não foi uma pancada que a criança tomou na cabeça, não foi uma violência física, mas todos os dias ser diminuída, todos os dias ser humilhada, todos os dias saber que vai chegar, não vai ter comida. Pega lá, seu incapaz, seu inútil, pega lá. Isso daqui é doído, é terrível, E se terrível. duvidar, pior, né, Miriam? Se duvidar, Oi? talvez seja pior. Não Se duvidar entendi? esse tipo de agressão, esse tipo de violência, vamos dizer que psicológica, se duvidar, ela é muito pior do que a violência física, porque acho que a violência física ela é palpável, óbvio, ela dói, ela não tem que acontecer, tal, 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 mas ela é palpável, tem uma coisa de toque. Eu acho que essa agressão psicológica, acho que ela vai se construindo, né? Acho que ela e eu acho que ela vai ficar muito Ela mais. permeia, né? Ela Exato, ela vai permeia. entrar mais e depois mais difícil de sair, né? E normalmente ela é crônica, ela não é aguda, ela é todos os dias. É diferente de um trauma. Você não está louco, não, é isso mesmo. Aquilo que vai acontecendo todos os dias vai, além de machucar e marcar, permear, a criança vai tendo uma noção de que isso é verdade, porque isso é vida. É assim que ela vive todos os dias. Então, isso daqui é muito violento. Agora, tem as surras? Tem. Então, como você disse, que também está correto, Gabriel, quando eu vejo o bicho, eu vejo o rabo, as garras, eu luto com esse bicho como eu posso. Então, se eu vou apanhar, eu vejo o tamanho da mão, eu sei como é a dor física, eu posso chorar, falar, me sinto rejeitado, ninguém me entende, vai me machucar meu corpo. Isso daqui é uma forma de lidar com o mal que se apresenta na minha frente, mas eu estou vendo o mal. Quando a criança vê uma pessoa que fala manso, docemente, dizendo que ela não vale nada e que a mamãe não gosta mais dela, dá um nó, sabe? Dá um nó e é muito prejudicial, porque essa criança, normalmente, ela perde alguns parâmetros ligados à lógica. Ela não consegue entender o que é o quê. Porque tem as duas forças brigando. É o bem e o mal numa caixinha só e eu não consigo ver. Diferente de alguém bravo, uma mãe brava, um pai bravo. Sim. Ih, lá vem meu pai. Eu tenho medo, eu posso sentir a dor, eu posso ser traumatizado, mas é menos violento do ponto de vista psíquico. Se o meu pai bebe, por exemplo, onde houver um alcoolista, tem agressão de cara. E não é porque a pessoa bebeu e foi dormir. A agressão é a pessoa não tá ali, não tá pronta, não tá disponível. Alguém que bebe não é mais meu, né? E pode derrubar, pode cair, pode se machucar, pode se violentar, pode violentar alguém. É bem, tem ele, né? Do que vai dormir, aquele que estupra o próprio filho. Então, aqui é de uma violência sem fim. E nem tem alguém lá para ele reclamar. Isso aqui gera um profundo desamparo. Uma criança que normalmente é espancada, é machucada, é gritada, né? Se a gente puder falar assim, tudo que ela recebe de ruim de um ambiente hostil pode gerar nela um grande desamparo. Alguém com quem eu definitivamente não posso contar, né? É muito dolorido para uma criança. Agora, tem violências que não são diretamente ligadas à criança, mas que são violências. Eu posso assistir meu irmão mais velho apanhar.
Meu pai nunca me bateu, minha mãe nunca me bateu, mas eu vejo meu irmão chorar todos os dias e ser espancado todos os dias. Nossa, além da dor, da dificuldade, o que que tem ali? Tem a culpa, porque eu não E a apanhava, impotência, né? a E a impotência, sensação de impotência, né? De não a poder fazer nada. raiva, vai mexer comigo de uma forma enlouquecida e eu não apanhei. Então, você pode encontrar numa criança esse tipo de dor e de dificuldade também. É muito duro, é muito duro. As E crianças são aí, muito Miriam, feridas. para a gente tentar usar isso a nosso favor, a gente está tentando criar artifícios, né, de consciência ali para tentar reverter tudo isso de alguma forma. Acho que a mesma força que tem essa agressão psicológica ali, verbal, de um modo negativo, de você dizer que é inútil, a mamãe vai embora, tal, tal, é possível de potencializar isso de uma maneira extremamente amorosa e motivadora, incentivadora, né? Dá para você fazer o uso desse... A partir da consciência de que isso pode causar um grande trauma, você pode fazer disso um grande trampolim. Pode. Sim, você consegue. É só você tentar. Não ficou do jeito que você quer ainda? Faz de novo. A mamãe tá aqui. Não é para ir lá fazer, tá? Sim. Não é para ir lá fazer, não. Deixa a criança fazer. Ah, tem pai que quer pular a poça d'água pro filho. Se ele não pular a poça d'água sozinho, não cair uma vez, não se molhar, não chorar, ele não sabe a impulsão que ele tem que dar no corpo, ele não sabe distância, ele não sabe nada. Então, esse é o único problema. Me Não é fala para isso que o falar Gael assim, caiu essa semana na piscininha aqui do prédio. Sabe aquelas piscininhas decorativas que tem no entorno do prédio? Tem um momento que ela se junta e ele se distraiu, caiu na água, foi uma loucura. Mas tá aí, sobreviveu e tá tudo bem. não está tudo bem nem sobreviveu, ele está melhor e mais forte, Sim, conhece uma porção de coisas agora. O importante é só ele ter pai e ter mãe para pegar a criança. Para pegar a ó, criança. queria trazer dois comentários aqui. Primeiro, Raquel, obrigado pelo seu comentário. Eles têm vontade de ser pais e aí já estão assistindo, quase que se preparando para esse momento. É um momento maravilhoso. Que legal que vocês têm essa consciência de estar vendo antes. É válido, sim, super importante. E a Fernanda fez uma pergunta bem legal. O que você acha pior? O autoritarismo ou a permissividade? A Boa essa pergunta, hein? permissividade. A permissividade. A permissividade. Uma criança criada dentro de um autoritarismo, ela vai ter que ser obediente. Então, ela é como se ela fosse ficar fechada dentro de um quadrado. E o que a gente pode fazer com esse quadrado? A gente pode abrir, pode alargar, soltar as partes. Ah, meu pai não me deixava, a minha mãe não me deixava. Tudo bem, a gente aprende que a liberdade existe, vai, né? A terapia vai dar para essa menina, para esse menino, a condição de ser livre. Uma criança sem porteira, uma criança sem cerca, uma criança espalhada, ela não retorna. Respirem. Uma criança espalhada não retorna. E assim, uma coisa importante também é lembrar que ele não precisa ouvir todos os nãos do pai, é verdade. Mas o pai tem uma função na vida dessa criança. Senão, quando o mundo for dar o não, essa criança não aguenta. Não sabe o que fazer e não sabe onde colocar esse não. Então, é um serviço prestado muito grande de colocar a criança nos trilhos, o ser humano nos trilhos. Depois, se ele desengrenar, não tem problema. Descarrilhar, não tem problema. É Não, da acho que isso parte dele. foi um ponto bem alto, acho bem interessante, porque há essa dualidade, nessa discussão de parentalidade consciente, você tem que achar um meio termo ali, né? Aliás, que essa seria o ápice de tudo na vida, né? Você achar o meio tom, né? Achar ali a forma mais ponderada. Mas é difícil, né? De não pender para um dos lados, mas foi esclarecedor, foi bem esclarecedor, bem Uma interessante. coisa assim, se tiver que errar, aperta a porca.
Se você não souber o que fazer, dá uma apertadinha na porca, que você vai errar menos, com certeza, do que soltar o parafuso. Perfeito. E aí, eu queria aproveitar para a gente faltar aí um pouco mais de 5 minutos para falar. E a gente começou a falar do EMDR na última live, ficou muito no final e eu acho que a gente não conseguiu se aprofundar. Então, eu queria deixar essa fase final para falar, porque eu sempre ouvi falar do EMDR e eu acredito que a maioria, inclusive, nem tenha ouvido falar ainda, mas uma coisa mais para o adulto. Não tinha visualizado isso como uma técnica possível para criança. E aí queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que funciona o diagnóstico, né? De entender que há necessidade de fazer esse tratamento e como se dá esse processo. A criança, primeiro que a EMDR é uma sigla que vem do inglês, é uma terapia que tem vindo já há uns 20 anos. E aqui ela quer dizer dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Na verdade, hoje a gente usa, além de movimentos oculares, outras possibilidades. O que a mãe precisa ver, o que o pai precisa ver para entender que a criança merece uma terapia? A criança vai oferecer sintomas ou dificuldades. Então, eu já atendi tanto criança que ficava grudada na mãe, de uma forma exagerada, totalmente fora da linha. Eu já atendi crianças que tinham medo de certas coisas, que eram fóbicos, porque não tinha por que ter medo. Então, qualquer medo exagerado, qualquer grude exagerado, é preciso olhar e ver se não tem algo atrás disso. Isso é importantíssimo. Agora, a terapia, ela vai fornecer para a criança, a partir do sintoma dela, um caminho cerebral para ela desativar o que ela precisa desativar. É lindíssimo, né? E criança é muito, muito rápido. Muito rápido. As crianças vêm, eles têm lá as dificuldades deles. Eu já atendi uma menininha, por exemplo, que ela chegou aqui e disse para a mãe, né, que ela tinha muita dificuldade, que estava acontecendo um problema na escola. Essa tinha 9, 8 ou 9. O que foi, filha? As minhas amigas não gostam mais de mim, eu não consigo fazer amigas, e isso para ela, no mundo dela, era o problema. E aí nós trouxemos e começamos a trabalhar. Essa menininha, ela voltou depois, com 13, de falar para a mãe dela, eu preciso ir lá na Miriam. Porque ela tinha outros problemas. É muito bonitinho quando a criança entende que dá para desativar. O EMDR é uma terapia muito concreta, que faz um trabalho cerebral, psicológico, né, emocional, que através de alguns movimentos e da conversa, a mãe sempre fica ao lado, né, ou o pai, ou os dois, a criança vai desativando aquele primeiro momento que fez mal a ela, mesmo, claro, que ela não saiba qual é, porque está tudo registrado na nossa linha do tempo, dentro do nosso cérebro. E quanto mais cedo, acho que menos camadas sobrepostas ali, acho que por isso mais fácil de conseguir, né, liberar essa Exatamente, exatamente. Quanto mais cedo, maior a possibilidade de um processo mais rápido. E o que é mais interessante, Gabriel, de não acumular, porque um problema vai se ampliando e se tornando vários na vida adulta, vai tomando várias áreas da vida. Uma criança que tenha ficado com um trauma que deu a ela a sensação dela não ter valor, ela vai buscar situações de pouco valor para o resto da vida. Sim. Seja no amor, no dinheiro, na realização, nos dons. Muito difícil. Sem dúvida. Bom, a gente está agora a 1 minutinho de encerrar. Já ficou de novo aquele gostinho de quero mais, a gente não consegue. Então a Miriam vai voltar outras vezes, fiquem tranquilos. A gente vai alugar a Miriam para ela ficar vindo. A cada dúvida que tiver, um tema, uma pauta bomba, vem a Miriam aqui, desce para ajudar a gente a esclarecer. Miriam, obrigado mais uma vez por toda a generosidade, né, que você tem em passar para a gente tanta informação. Acolhe a gente de uma maneira tão especial e didática, como a Fernanda falou no começo. Fica fácil de entender, sai leve, né? Já sai daqui já falando, Gael, não, né? Você já vai com uma coisa seguro, já vai tranquilo. É isso então, mesmo.
obrigado de verdade mais uma vez. A live vai ficar gravada aqui no nosso IGTV e com certeza a Miriam volta, porque tem muita coisa boa e bacana para a gente trocar e falar a respeito. Então, em breve, a gente já marca uma nova data, Miriam. Obrigada. Porque não Beijo para acaba, todo não mundo tem que fim. apareceu aí. Com certeza não tem. Beijo para a Juliana, para a Raquel, para o Gustavo, para todo mundo que entrou aí, que são conhecidos meus, e para todos os outros. Um grande beijo e um prazer imenso poder partilhar com Tchau. você.